Oi, meu nome é Anderson. A gente vai apresentar mais um episódio do FLF Cast. Eu estou com meu amigo Nascimento. A gente vai falar sobre cidades sustentáveis. Como ele falou, meu nome é Nascimento, a gente estuda administração de empresa e vamos falar sobre cidade sustentável com a disciplina gestão ambiental. Sustentabilidade, para vocês entenderem o que seria sustentabilidade, é entender o que a gente pode fazer com o presente para que o futuro consiga ser melhor. Toda a questão ambiental, a questão econômica, a questão social. A gente vai tentar explanar a questão das cidades, o que cada pessoa, cada indivíduo tem que fazer para conseguir entrar nessa pegada, para conseguir fazer a cidade ser considerada sustentável. E cidade sustentável é aquela cidade que se planeja com a sua urbanização, com relação à mobilidade, cria projetos, com resíduos organizado, coleta nos dias certos, que se preocupa também com o meio ambiente, como, por exemplo, arborizar a cidade, cuidar bem das plantas, e também voltado para a população, eles procuram interagir com a população com relação aos seus projetos, que são com relação à urbanização, cuidar das árvores, e é isso. Pronto. Essa questão da política pública ela é muito importante para a questão das cidades sustentáveis. Quando a gente aborda o assunto, a gente tem que entender que a política pública ela tem que estar ligada diretamente, a uma forma de fazer com que todos conheçam a política da cidade. Se todos estiverem interligados nessa situação, a gente consegue fazer com que a cidade em si seja sustentável. Não adianta a cidade ter um projeto e cada indivíduo nela não estiver ligado ao projeto da cidade. E essa questão de meio ambiente, isso aí existe há muito tempo, só que é um assunto que as pessoas não dão muita atenção. Se tivéssemos começado a falar isso há muito tempo, né? A gente pensando assim, hoje em dia, a gente trabalha com questão sustentável. A gente entende que se a gente cuidar bem agora, futuramente a gente vai colher bons frutos. Nossos filhos, as pessoas que vêm depois. A questão se tivéssemos pensado nisso antes, né? A gente pensar que se a gente já estivesse trabalhando a questão sustentável há mais tempo, a gente teria uma qualidade de vida muito maior que a gente poderia estar sendo favorecido agora. Com certeza, uma das principais situações que a gente está sentindo na pele, todo mundo sente, é a questão da água, gente. Hoje em dia quase todo mundo compra água, porque nós, infelizmente, destruímos as nossas fontes de água. E que era para ser o mínimo, né? A questão da sustentabilidade, quando trata a questão da água, a questão do alimento, que é uma questão social também, ela já deixa bem claro que era para ser uma coisa natural. Era para todo mundo ter acesso a uma qualidade de água e não ter essa questão de estar precisando comprar, precisando gastar dinheiro para comprar uma coisa que era para ser de qualidade para todo mundo, acessível a todos. E dentro disso, a gente acaba tendo essa obrigatoriedade. E a cidade, para ser uma cidade sustentável, ela tem que ter acesso à água potável a toda a população, tem que ter também mobilidade urbana, transporte de boa qualidade, e também elas têm que organizar as pessoas a cuidar melhor dos seus resíduos, porque resíduo hoje em dia é dinheiro. Se você pegar o seu lixo, separar direitinho, ele vai gerar renda para alguém lá na frente. E às vezes as pessoas não pensam nessa situação. E eu te digo uma coisa, se tu jogar o lixo no meio da rua, ele volta contra ti. Insetos, tudo. E é o entendimento que cada um tem. É como eu estou falando na questão, né? Se o gestor público ele deixar claro a ideia dele de conseguir fazer com que a cidade seja sustentável, ele vai fazer com que cada indivíduo esteja ligado a essa pegada. Cada pessoa, ao jogar um lixo, que ela fizer a separação das embalagens, pegar plástico, pega vidro, até... Um dia desse a gente ouviu um vídeo sobre a questão de um gari que se machucou quando foi coletar o lixo. Ele se machucou, uma questão básica,
que o cara jogou o vidro, ao invés de proteger todo o vidro, simplesmente jogou, não fez a separação adequada. O que aconteceu? Acabou machucando o rapaz que estava trabalhando. Então, é o mínimo, é pensar no próximo. A gente pensando no próximo, pensando nas nossas famílias, pensando no nosso futuro, a gente vai trabalhar e ser sustentável. Não tem outra pegada. E outra coisa, a cidade, para ser sustentável, ela tem que garantir à população saneamento básico, como eu já falei, água potável de qualidade, tem que se preocupar com o transporte urbano, e muita cidade, infelizmente, não faz isso com as pessoas, né? E eu acho assim, para uma cidade ser sustentável, ela tem que começar da gestão pública, né? E repassar adiante para as pessoas para aderir àqueles projetos. Por exemplo, cidade sustentável tem que ter vias urbanas com acesso a andar de bike, né? E tem cidade que não tem. Então, isso aí tudo tem que ser melhorado para ser uma cidade sustentável. E dentro do que a gente tem estudado em gestão ambiental, a gente vê tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentro delas, a ODS 11 é a que expana perfeitamente a questão das cidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis. Então, entender que isso aqui faz parte de um projeto da ONU, né? Que é um projeto que a Agenda 2030, exatamente, que faz com que a gente tenha que apresentar até lá pelo menos algum crescimento em relação a isso, porque tornou-se uma obrigação. Não é mais vou fazer isso, porque a sustentabilidade ela gira no meio econômico também. Ela não gira só no fator ambiental. Quando você trabalha no fator ambiental, hoje é um diferencial. Se uma grande empresa trabalha a questão da gestão ambiental, trabalha a parte social da empresa com seu funcionário, normalmente ela já vai ter um crescimento nessa questão. A sustentabilidade tornou-se um diferencial. E a gente tem que saber aproveitar isso também. No Brasil nós temos um exemplo, Curitiba. Curitiba estão implantando esse ano ônibus elétrico e táxi elétrico também. Eles querem até 2030 estar com 33% da frota com ônibus elétrico. Também lá existe mais de 250 mil quilômetros de ciclovia que interligam as faixas. Tudo isso aí faz parte de cidade sustentável. Ela também é a 5ª cidade verde do Brasil. Quer dizer que quanto mais árvore na cidade, mais o ar puro a gente vai respirar. Isso é interessante. Tanto o ar puro como sombra, né? Que fica bom para a gente estar embaixo de uma árvore com sombra. Isso tudo é projeto. Querendo ou não, é projeto. Se você, normalmente quando a gente projeta uma cidade, tem a parte de arborização, que se você cuidar bem da questão da arborização e entender, como eu estou falando nessa questão, estou batendo muito na tecla, se cada indivíduo entender o seu ponto, o que necessita para fazer com que faça sua atividade, ela vai fazer a cidade ser sustentável, ela vai fazer. Essa questão da planta, ter cuidado da planta, a questão do lixo, saber separar o lixo, botar o lixo para fora direitinho, respeitar todas as questões para ter um crescimento legal nessa pegada de tentar fazer um futuro melhor. É uma coisa que é tão simples e às vezes a gente complica, né, por não entender. Exatamente. Eu digo assim, hoje em dia a questão de ser sustentável é uma questão de consciência. Claro que tem que ter o conhecimento, porque veja bem, na sua casa, se você for uma pessoa que não cuidar da sua lâmpada ligada, de uma torneira de água aberta, sem precisão, então você não está sendo sustentável. Que amanhã pode faltar para você. Às vezes é a falta de entendimento mesmo. A gente estava até conversando sobre isso. A exemplo de uma coisa básica que hoje é uma coisa que está tendo em grande número, tipo uma academia. A gente trabalha na academia já pensando na saúde, como a questão da alimentação. Você pensa de um jeito que futuramente você vai ter um padrão de vida bom. A pessoa que não tem esse bom padrão de vida hoje, ela vai colher depois. O cara que não faz uma atividade física, o cara que não tem uma boa alimentação, ele vai colher depois. A pegada da sustentabilidade é a mesma. Se você não trabalhar hoje em fazer sua parte, porque é o mínimo. Eu ando no centro, eu vejo as pessoas jogando... Cara, parece uma coisa simples. Joga um lixo no chão, tá pegando picolé e joga um lixo como fosse uma coisa simples. Cara, incomoda. Incomoda porque é o mínimo. Se cada um fizer a sua parte, não tem como não dar certo. Não tem.
Pois é, essa parte aí de jogar lixo, às vezes você pensa assim, mas é só um papel de bombom, mas se 1.000 pessoas jogar, vai trancar um bueiro, aí vai afetar o sistema de saneamento de uma cidade, ou seja, aí vão querer colocar a culpa nos órgãos públicos, mas não é, a culpa é da gente. Então, cada um tem que fazer a sua parte, porque a Terra está pedindo socorro, gente. E se a gente não se unir, fazer algo diferente, infelizmente, daqui a algum tempo não tem mais nada para a gente, não. E aí a gente tem que hoje fazer, porque senão... Com certeza. A gente, é porque assim, ó, incomoda demais em função disso. Porque é uma coisa que a gente tem na educação básica. É uma coisa que é simples. Como saiu com minhas filhas, eu as vejo aqui, eu já tento passar essa pegada para elas entenderem que cada questão que ela for fazer hoje vai interferir futuramente. E a gente está fazendo tudo por elas, né? Pelas crianças, pela geração futura. A sustentabilidade prega isso. Ela vem nessa pegada de você entender sempre que a sua ação hoje, ela vai impactar no futuro. Então, por que não trabalhar na ação hoje de uma forma correta? De uma forma em que daqui a pouco a gente possa colher frutos e ter um futuro melhor. Simples assim. A sustentabilidade, hoje em dia, eu vejo assim, se tivesse uma disciplina desde do jardim, quando começa a escola, até o curso superior, eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo tinha consciência de ser sustentável, de cuidar do meio ambiente, de cuidar de água, de cuidar do lixo, que isso aí tudo impacta na vida da gente. E eu penso assim, daqui a alguns anos, algum tempo, se continuar do jeito que está acontecendo, não tem mais recurso para a gente, não. Uma frase simples que eu ouvia muito no colégio. Lugar de lixo é no lixo. A gente vê uma coisa que é tão simples assim, até para uma organização de uma sala, faz muita diferença. Como você já tinha falado há uns minutos atrás. A gente conversa sobre a questão que tem pessoas que dependem disso para viver. Tivemos uma aula há uns dias falando sobre a questão do Laboratório Clínico de Sobral, que eles fazem uma separação dos resíduos e conseguem ter um contrato com a empresa, e a empresa vai colher todo mês, ou semanalmente, os resíduos, e dali gera dinheiro para a empresa, e gera dinheiro para quem vai fazer a coleta. Então, é todo um projeto, é todo um ciclo. Se todo mundo entender isso, se todo mundo participar e fazer seu trabalho, vai tanto beneficiar nós mesmos futuramente, como beneficiar a gente no presente. Se você pensar, se eu estou separando o lixo aqui, eu estou separando de alguma forma, de todo jeito, vai ter uma pessoa que vem aqui colher, ela vai estar ganhando dinheiro dela ali. Tem gente que sobrevive disso. Isso hoje é uma forma de conseguir viver. A gente tem que entender isso. O cara que coleta, o cara que está no lixo direto ali, ele está fazendo isso para viver. Ele precisa disso. E aí, como eu te falei, o resíduo hoje em dia é dinheiro. Se você separar os resíduos da sua casa direitinho, tu gera um salário para uma pessoa que trabalha com reciclagem, né? Que hoje em dia a gente chama de lixo, mas tem pessoas que chamam de lixo de dinheiro, porque ele separa cada produto ali que vai gerar renda para ele. E muitas famílias vivem dos resíduos, né? A sustentabilidade, que a gente estudou em sala, ela tem essa ligação dos eixos econômicos, sociais e ambientais. Exatamente. Sempre que a gente vai abrir nesse tripé, a gente vai entender que uma coisa é ligada à outra. Não tem condição de não ser assim. Então, isso é uma questão social. Vou pensar nessa questão do cara, a pessoa que trabalha com a questão do lixo. A partir do momento que a gente está trabalhando a parte de questão ambiental, que é tentando não gerar resíduo jogado pela cidade e botando no lixo, a gente já está fazendo uma forma econômica também, está gerando dinheiro ao próximo. Então, tudo é interligado. Temos que entender que isso aí gera dinheiro, gera prosperidade para a própria cidade, gera prosperidade para o indivíduo, ao coletor, a pessoa que está coletando, a nós mesmos como seres humanos. Essa questão do resíduo é tão importante que não é à toa que tem os garis que coletam todos na rua, né? Porque se não fosse importante, deixar no meio da rua. Então, a gente tem que ter consciência do que está fazendo, gente.
separar o lixo direitinho, porque ali tu tá gerando um emprego de uma pessoa ali. Então, tu é responsável pela aquela renda daquela pessoa. É geração de emprego, é uma Com família certeza. inteira que tá atrás daquele gari que tá colhendo o lixo ali. É uma família inteira, não é só ele. Aí, quando a gente tem esse entendimento porque é uma coisa que eu valorizo muito como pessoa é a questão da empatia. É a empatia. Quando você entende que tem uma pessoa que sobrevive daquilo, né? Como é que você não vai ter um olhar diferente? Como é que você não vai conseguir trabalhar de forma a melhorar toda a questão da cidade, sabendo que também vai melhorar a vida de um indivíduo? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem que entender isso. E assim, ó, a sustentabilidade, ela é um tema que as prefeituras e os países estão se conectando, porque até 2030 tem que ser muita coisa, tem que ser mudada, né? E muitos países já estão mudando. Por exemplo, Curitiba, né, é uma cidade que já é exemplo no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Ela no ranking, ela tá, não sei, ao certo lugar do ranking, mas ela tem um diferencial muito grande nessa questão, né? Tem também, fora do país, tem Zurique, na França, na Suíça, se eu não me engano, que é super importante também. Mas trazendo aqui para nós, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ter consciência do que está fazendo, porque, como eu já falei várias vezes aqui, a Terra está pedindo socorro. É tanto que água potável, infelizmente, a gente não tem mais muito recurso. Todo mundo compra água, porque a gente polui os rios. A gente joga lixo em qualquer local, aí vem a chuva, arrasta tudo para os rios. E aí perdemos a água por a gente mesmo. Então tá na hora de todo mundo ter consciência do que está fazendo. E esse pensamento aí que você está falando, a gente conversando sobre essa situação, se fosse tratado no ensino fundamental, com mais atenção a essas pegadas, né? Porque com certeza uma cidade como Curitiba, que é uma base e um exemplo para todas as outras do país, com certeza isso é trabalhado desde criança, desde o infantil. A pessoa entende o que é que isso acontece, entende que a cidade é próspera em função da educação. A educação é base. Se você tem educação e entende a questão da sustentabilidade desde o princípio, você fica com aquilo na sua cabeça para sempre. Como eu estou lhe falando, eu me incomodo quando eu vejo gente jogando lixo. Eu me incomodo. Agora, é questão de educação. Como tem gente que tá andando no carro, abre o vidro e rebola. Cara, é como se fosse uma coisa simples, que não era para ser. Não era para entender assim. Além da educação, cara, é a questão da consciência. Porque, às vezes, você sabe que é errado você jogar um resíduo sobre um local que não é adequado, mas é a consciência, né? Nem todos temos, pois né? E aí, assim, ó, se não tiver um trabalho bem forte dos órgãos públicos com a população, a luta vai ser maior. Mas se tiver um trabalho bem feito dos órgãos públicos com a população, eu creio que em alguns anos a gente consegue estar melhor. Tá melhor, mais organizado, com a cidade mais organizada com relação à mobilidade, a questão do próprio resíduo. E eu penso dessa maneira, né? Se todo mundo pensasse como eu, acho que as coisas ficariam melhor. Seriam mais simples, né? Não, sempre a gente tem que ter esse pensamento. Se você não conseguir entender o que a gente está tentando fazer, a cidade tem que pregar isso. Não adianta. Se a cidade fizer toda essa questão de educação com o ser humano, com a pessoa criança, com a pessoa adulta, adolescente, ela vai levar isso para a vida. Ela vai levar isso para a vida. E todo o crescimento da cidade, ela gera em função disso. É por isso que eu falo para você, a questão da educação. A educação é importantíssima. Porque, às vezes, se você não educa uma criança direito, ela não vai entender essa questão. Ela não entende que tem uma pessoa que depende daquilo. Ela, para a criança, é a coisa mais simples do mundo. É um jogar lixo na rua, uma brigazinha que um pai faz com a criança faz com que ela se eduque pro resto da vida. E daqui a pouco ela vai fazer isso com o filho dela. É a visão de futuro. Então, se a gente tem esse pensamento de futuro, a gente tem um pensamento em que a cidade vai crescer, a gente tem um pensamento em fazer-nos crescer como indivíduo, a gente consegue fazer com que a cidade também cresça. Como é Curitiba. Curitiba é base, é exemplo. Então, por que não seguir, né?
Hoje em dia, a cidade, para ser sustentável, ela tem que crescer em equilíbrio. Sustentabilidade, econômico e o social. Esses três têm que andar de mãos dadas para acontecer as coisas como tem que acontecer, né? Porque senão, se um não dá as mãos com o outro, não vai funcionar. E a questão da sustentabilidade é muito sério esse problema, gente, porque se a gente não fizer qualquer coisa, por exemplo, se você a questão da mobilidade, já imaginou um monte de carro aqui andando no canto, você não puxa um apuro, não. Então, o setor público tem que ter um transporte de qualidade para as pessoas usar, né? Mas tudo é projeto, né? Se a cidade, se o gestor, quem faz parte da questão das políticas públicas, ele tiver um projeto realmente de fazer com que a cidade seja sustentável, que ela se ligue aos objetivos de desenvolvimento sustentável, vai ocorrer. Porque vai trabalhar em marketing, vai estar apresentando ideias, vai deixar todo mundo a par disso. E não tem como não acontecer. Se você chega e você entende que é questão de gestão, se a gestão vai lá e trabalha a questão sustentável, faz com que todos entendam e que é importante para a cidade, para o crescimento dela e crescimento de cada um, vai ser bem disseminado e assim, querendo ou não, individualmente, vai fazer com que o coletivo prospere. Vai ser bom para todos, né? A questão da mobilidade ela é bem interessante, mas ela só vai funcionar se os órgãos públicos fizerem alguma coisa. Por exemplo, como é que um indivíduo vai andar de bike se não tem a ciclovia? A pessoa de carro às vezes ignora, mas a lei de trânsito é bem clara, o maior defende o menor, só que às vezes é o contrário. O cara da bike tem medo de passar na frente do cara da moto. Com certeza. E ele está sendo sustentável naquele momento, né? Além de estar economizando um dinheiro de pagar no ônibus ou no carro, ele está cuidando da saúde sendo sustentável. Mas só que ao mesmo tempo, se não tiver uma ciclovia, ele se sente seguro. E aí, infelizmente, ele vai optar pelo transporte público ou outro transporte qualquer. Aí, de todo jeito nem tem segurança, né? De todo jeito. Mas... nessa hora ele não está sendo sustentável, ele está poluindo mais, né? E essa questão de bicicleta mesmo, é uma coisa tão simples, né? Vou pegar uma bicicleta para mim trabalhar. O perigo que a gente vai entrar em estar trabalhando assim, como você está falando. Se tivessem mais ciclovias, tivesse uma simplicidade maior e as pessoas entenderem que não vai estar usando combustível, não vão estar fazendo toda essa... Porque isso tudo agride ao meio ambiente. Então, uma bicicleta, como você falou, tanto a questão física vai melhorar, como também não vai utilizar esses meios e assim vai conseguir ter uma vida mais sustentável. Na vida individual, ele vai ter uma vida mais sustentável. Consequentemente, a cidade também terá benefícios. A cidade e o mundo, né? Como você falou, o mundo está pedindo socorro. O mundo está pedindo socorro. Você pode olhar que enchentes, por exemplo, no Rio de Janeiro agora a água quase arrasta um monte de coisa, não sei se tu viu, ônibus. Eu ouvi falar. E é só isso aí, o clima já está... A natureza já está dizendo que é coisa diferente. Cabe nós a ter consciência e fazer algo diferente, porque senão, infelizmente, nós não tem muito tempo nessa terra aqui. A mesma coisa que eu tinha tocado antes, né? Se a gente tivesse trabalhado nisso antes, né? Se a ideia de sustentabilidade ela já perdurasse há mais tempo. Até 2050, 75% da população vai estar nas cidades. Aí, ou seja, se as cidades não se organizarem, vai ser um colapso. É porque já vão migrando, né? Pois é. Essa questão da migração do setor rural para o setor urbano, ela acontece, é uma coisa natural. E sempre vai aumentando, só tende a aumentar. Pois é, ó. Segundo pesquisa, até 2050, 75% da população vai estar nas cidades, nas zonas urbanas. E aí, as cidades, se não se organizarem, se não ser uma cidade sustentável, cidade inteligente, infelizmente não vai ter recurso, não vai ter alimentação, não vai ter água, não vai ter um ar puro. E aí, meu amigo, se não fizer algo diferente, entra no colapso. Aí é como eu repetindo aqui várias vezes, se a gente não fizer uma coisa diferente, nós não vamos ter muito tempo, não. Não vamos ter água potável, não vamos ter alimentação suficiente, como em alguns cantos já falta já.
Então, a gente tem que fazer alguma, tem que se educar para ser sustentável. Mas é assim, a gente só consegue, uma cidade só consegue ser sustentável se todo mundo fizer a sua parte. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, ele deixa lá a torneira da empresa aberta. Por quê? Não é eu que pago, não é você que paga, mas está voltado diretamente para você, porque vai faltar recurso. Uma ignorância, né, cara? O pior é que isso acontece demais, isso aí. A falta de entendimento que todo mundo colhe junto e não querer saber essa questão aí. A pessoa não se liga no que é benéfico pra gente como pessoa, né? Ele não entende isso. Ele só quer saber, não, eu vou gastar, tá pagando, vai pagar do mesmo jeito. Pra ele, talvez não faça diferente, mas faça diferença. Mas pra questão ambiental, faz. Ah, eu tô gastando a questão da energia também. Ah, vou deixar a luz acesa. Vou deixar o túnel aí, não, deixa sair ligado, deixa tudo ligado. Não tá nem aí pra questão de gerar ou não, essa questão de despesa, questão de energia gastar, não. Mas quem vai se preocupar, é quem vai pro futuro, né? Futuramente é que será ruim. Sim. Então, a questão da água, pra você entender também. Eu moro num lugar que não tem água disponível. Pra você entender uma coisa, cara, é fora da realidade? Não é fora da realidade. Bem, Eu moro na Serra do Jordão, certo? Na Serra do conheço. Jordão, o lugar onde eu moro, eu não tenho água encanada. Aí você chega assim, poxa, é o que eu falo do normal. Não é fora do normal, é uma coisa que eu vivo. A gente chega, a água lá, a disposição de água pra gente, ela chega semanalmente. Semanalmente a água entra através da encanação. Não tem água encanada diariamente. Ela tem uma encanação que semanalmente põe na caixa d'água e é distribuído para as casas semanalmente. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com a água para conseguir chegar e durar toda a semana. Porque tem vezes que finaliza a semana e não tem mais água. Ah, questão de beber, a mesma condição. Eu compro água para beber. A água que chega já é para outras condições, mas só dura uma semana. A gente chega assim, é uma coisa muito complexa. Água é um bem que é para ser natural, é para todo mundo ter à disposição. Tipo, eu tenho uma cisterna. A cisterna eu já uso para cozinhar. Tem toda uma questão, mas a gente tem que ter essa preocupação. Não tem como. É uma simplicidade de uma falta d'água que eu vivo hoje, que tem gente que acha que é a coisa mais difícil. Como eu falei para você, não tem água encanada. Onde é que não tem água encanada? Onde eu moro. É o que eu falo, o que eu falei aqui nesse bate-papo aqui. Se todo mundo fizer alguma coisa, infelizmente, daqui a alguns anos, como já está faltando água para até o colega aí, vai faltar, gente, vai faltar. E eu já passei por uma etapa no local onde eu morava que a gente recebia água de carro-pipa. Você não nem imagina como é que é a solução. Você ficar numa fila para receber um vasilhão de água e ter que economizar. Então, você que deixa a torneira aberta, cuidado, pode faltar amanhã, viu? Cuide bem do recurso. E hoje de água a gente usa para tudo. É um recurso natural que todo mundo usa. Então, se a gente não cuidar, vai faltar. E a gente sabe que vai acabar, né? A gente vê que a diminuição dela, a questão da água, só tende a aumentar. A questão do aquecimento global, toda essa questão de como está o clima hoje. Eu já ouço falar como é que vai ser a questão de chuva. Já estão dizendo que vai ser um período ruim de chuva. A gente, para mim, que mora no interior, que é numa zona rural, não estamos trabalhando nessa questão da cidade sustentável, né? Um meio rural, ela está interligada à questão da cidade. Se você chega e você não tem essa disposição de água, você vai deixar uma pessoa, um ser humano em uma localidade que ela é ligada diretamente à cidade com dificuldade. É uma coisa que era para ser simples, era para mim ter água, era para mim ter mais água à disposição. Mas aí, o que é que acontece? A gente chega em uma condição que você não sabe como é que vai ser a semana. Você tem que ter um cuidado com água. Realmente, até para tomar um banho, você tem que ter o cuidado para não faltar para o outro dia. É uma coisa porque parece complexa, parece coisa de outro mundo, mas é uma coisa que é uma pessoa que eu que estudo com você na mesma sala, você não sabia que eu tinha essa condição. É uma dificuldade que é mais simples do que se imagina. E tu mora perto de Sobral, da zona rural, no Jordão.
E aí até tem pessoas do Jordão que não sabiam, pessoas do Jordão, que é uma localidade, não sabiam que eu passava por essa situação e passa. Pois é, então, a cidade só vai ser sustentável se tiver projetos, como eu já falei no começo, mas se todo mundo fizer a sua parte, os projetos que são criados pelos órgãos públicos não vão dar sequência, não vão ser válidos, porque se você não faz a sua parte, o projeto não tem vida, né? O projeto morre. Então, todo mundo tem que ter consciência do que vai fazer, do que está acontecendo no mundo. E é isso, gente. Posso encerrar, né? Esse foi mais um episódio. Ah, beleza. Esse foi mais um episódio do FLF Cast com meu amigo Nascimentos. E agradecer a galera do TI, viu? Os caras desenrolaram aqui pra nós para conseguir deixar a gente à vontade, que a gente tava preocupadão, ainda estamos, né? Mas eu creio que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação. Muito obrigado pela atenção, valeu. É assim, gente, a gente conversou aqui, foi um bate-papo, a gente não é técnico nessa situação, a gente só tem um pouquinho de conhecimento com o curso que a gente faz. E é isso aí, gente, a gente tem que ter consciência do que está fazendo, porque acho que tem uma pessoa cega, o mundo está pedindo socorro, e você tem que observar essa situação. Eu quero agradecer a galera da TI, também a professora Cele, que deu uma força para a gente estar aqui, e ela é uma defensora 100% dessa situação de ser sustentável. E aí depende de cada um de nós fazer a parte da gente.